Cara, a gente vai ter o privilégio hoje de bater um papo com o Kriegner. A gente tem um jogo rápido aqui, mas nesse tempo de pandemia, nesse tempo que a gente tem vivido nos últimos dias, não tem sido só um tempo de falar sobre saúde, mas também a gente tem falado muito e percebido muitas coisas com relação à política, né? Então hoje a gente tem essa live para falar sobre política e espiritualidade. Vai ser um. Não que seja polêmico, né? Mas tem sido um tempo de muitas polêmicas, muitas notícias bombásticas aí. Então, manipulação, não sem manipulação, um monte de coisa. A gente quer conversar com o Kriegner, ele é especialista nessa área de política aí, um cara super confiável, cristão, um jovem cristão que faz muita diferença através do movimento Dunamis. E ele também faz parte do movimento de intercessão desse ministério. E aí a gente quis unir o útil ao agradável, né, amor? Com certeza. Pergunta pra vocês, você acha que tá rolando um golpe no Brasil? Ó que pergunta, hein? Pesado, vai ter bastante coisa aí pra gente conversar. Eu já vou colocar. A gente vai debater e falar sobre isso. Vamos conectar o Kriegner aqui. Enquanto o Kriegner vai entrando, você tem um aviãozinho aí embaixo no seu celular. Clica nesse aviãozinho, chama todos os seus amigos. Olha aí, ele tá E aí. aí, pessoal, tudo bem? Bom? Como Tudo tá bem, a vocês? aí em Sampa? Tá bastante corrida, viu? Eu acho que depois dessa quarentena aqui eu vou precisar de férias, na verdade. Pra ser bem sincero. Bem isso. Mas tá corrido. Do negócio no Brasil, né? Pois é. Aqui tá para todo lado, tem coisa para fazer. Só que você não pode ir para lugar nenhum, né? Aqui, não sei como é que tá aí com vocês, mas aqui, restaurante, tudo fechado, só por entrega, tudo fechado, né? também, É. A recomendação geral é ficar tudo fechado, né? Embora nessa semana a gente tenha percebido alguma movimentação já de alguns comércios retomando, né? O pessoal parece que está num anseio e é real e necessário. É real, né? A preocupação com finanças, com a economia. Então a gente está percebendo aqui em Americana uma movimentação já nesse sentido, né? Pelo menos de uma expectativa de que as coisas comecem a mudar. Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer você, Kriegner, por esse tempo cara. tão precioso. Nosso convite aí. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Conectar com ele, porque ele é o cara. Então, eu quero te agradecer, né? A gente também tem um evento aí que vai acontecer no próximo sábado, que você vai expectativa. Descendo, tá chegando aí. Aqui, ingresso, sofá à frente, já tá garantido. Muito bom, né? Dessa vez todo mundo vai assistir ali em primeiro lugar, ali no camarote do negócio. Vai ser bom. Ali, com certeza. Fala um pouquinho pra gente, Kriegner, como que vai ser, o que a gente pode esperar para sábado aí? Cara, olha, a expectativa para esse Descende tá muito forte. Assim, a gente começou a sentir de Deus que precisaria ser feito, a gente precisava fazer alguma coisa, que a chama que tinha sido acesa lá em fevereiro não podia se apagar. Porque muita gente, na verdade, começou a falar, poxa, mas a gente estava lá dizendo eu vou pelo mundo todo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou pregar o evangelho, e agora tá todo mundo preso dentro de casa, né? Ninguém pode fazer mais nada. E para ser bem sincero, eu acho que isso aí já, óbvio que Deus já sabia, né? Ele sabe de todas as coisas, mas eu também acho que tem não estou dizendo que Deus criou o corona ou criou a quarentena, mas existe um propósito por detrás disso também. Assim, da gente ter gritado nos estádios, milhares e milhares de pessoas, milhões até depois de pessoas que assistiram, participaram depois, assumiram compromissos, né? Tomaram decisões, enfim, mesmo que o compromisso seja uma oração, falaram assim, Deus, eu vou, eis-me aqui, né? Essas pessoas todas, elas agora foram enviadas para dentro das casas. E eu acho que isso é muito simbólico, é muito... né, tem um significado nisso também, de que, beleza, a gente vai conquistar o mundo, a gente vai resolver os problemas do mundo, vamos trazer resposta para aquilo que for necessário, vamos levar avivamento para os lugares mais afastados, mas espera aí, primeiro, volta para dentro de casa. Então, exatamente. Eu acho que isso é muito legal, porque agora tem muita gente que pôde experimentar o Descend, mas não conseguiu ir com a família, não conseguiu ir. E dessa vez agora vamos, né? Porque vai estar todo mundo em casa. Então, todo mundo junto. E vai ter. Aquela coisa, né? A juventude que tem um anseio de ir, a gente tem conversado com os jovens aqui, a juventude que tem anseio de ir para os confins da terra está tentando, está sendo lembrada por Deus, está tendo a chance de lembrar por Deus, ser lembrado por Deus que existe Jerusalém primeiro, Jerusalém exatamente. Sua família, sua casa, muito seus, bom, né? Exatamente, é isso, assim. Então, acho que
a gente está meio que tendo essa oportunidade agora. É um período meio de caos, mas e sábado a gente começa meio-dia, né? A gente vai Legal. do meio-dia até aí, só Deus sabe, a gente Até está onde Deus planejando quiser. até onde Deus quiser. E a gente está planejando aí, mas com certeza eu vou arriscar dizer que vai bater meia-noite aí, é o que é o Com limite certeza. do YouTube. E tem muita gente do Brasil, de fora do Brasil também que vai colar com a gente. Gente que vai conseguir entrar ao vivo. É toda uma logística aí Uau, bastante que legal. complexa que a gente está fazendo. Mas vai ser muito igual o Descende. Adoração e oração, adoração e oração o tempo todo, adoração e oração. E algumas Nós não vemos mensagens a aí de hora. direção. Vai ser muito Bom bom. demais, com certeza. O pessoal já está organizando churrasco, pipoca, o que for aí, já chama todo mundo. Isso aí, vocês são um cinema, na verdade, né? Exatamente. Jogando a pipoca pra cima, todo mundo manto aí. Agora é a hora. Krigner, a gente separou umas perguntas aí, o Rafa vai começar aí, tem bastante tema polêmico pra gente conversar, muita coisa, então vamos aproveitar. Não, o Rafa já abriu a live com a polêmica, né? Ele já abriu. Deu uma travada aí, vamos... Já vamos trazer o papo aqui pra gente. Cara, manda bala. Você comentou aí do Descende, né? E eu creio que algo novo já começou. Né? Então, até na questão de evangelismo, a gente já está virando essa chave, né? Até o Descende, né? A gente percebe que é algo novo. Diante de tudo isso que está acontecendo, a gente vê algo muito forte se movendo politicamente. Né? Então, principalmente assim nas mídias mais tradicionais, a gente observa que a pauta ela é extremamente política, né? Relacionado com o coronavírus. Agora, eu tenho uma preocupação e converso muito aqui com a Mo, como que nós que somos líderes cristãos, né, que somos pastores, que a gente trabalha com uma juventude, até que ponto a gente revela o nosso posicionamento em algumas questões, partindo do princípio seguinte: não quero trazer divisão para o povo. Né? E hoje a política tomou uma bandeira tão forte, né, de polarizar as pessoas, ou são de determinada posição ou de outra, né? E às vezes a gente, como líder, a gente precisa ter um bom senso também, né, de falar, cara, em primeiro lugar é a palavra de Deus que me Exatamente. conduz, né? Mas, cara... Não deixar de se posicionar, mas também não forçar a briga, né? Exatamente. Como fazer isso? Esse é um desafio, né, cara? É desafio. Porque até porque, assim, qualquer coisa que você fala já tem 3 interpretações prontas na cabeça das pessoas que vão ser engatilhadas numa palavra que você usa. Assim, é um jogo de palavras que você tem que usar que é muito delicado. Assim, é um negócio que não é fácil. Eu diria, Rafa, que é o seguinte: a gente precisa, como você falou, estar posicionado na palavra e lembrar de que nós, como líderes, nós não somos militantes. Nós somos posicionados, mas não somos militantes. Então, qual que é a diferença? Eu acredito que existem alguns líderes dentro do corpo de Cristo, que são pastores, ou talvez até têm outras posições e funções que são militantes. E são chamadas para isso, porque isso não é errado, não. A pessoa pode ser militante, ela tem que ser militante da coisa certa, né? Mas, assim, o importante, ela pode ser militante porque é um chamado dela. O que é um militante? O militante é o cara que abraça a bandeira, uma causa, uma ideologia específica, e ele abraça aquela bandeira e ele vai levar ela para todo que é lado. Agora, nós como cristãos, nós temos uma bandeira, é o Evangelho. Nós temos uma Constituição, é a Bíblia. A gente tem tudo isso que a gente segue. A gente é militante pela causa do Evangelho. Agora, nós temos que entender o posicionamento que a gente está também. Nós temos hoje o presidente Bolsonaro, né? Vamos para trazer nomes para ficar mais claro para o pessoal. A gente vai se posicionar e se alinhar ao redor dele? Podemos. Até quando? Até o momento que ele continuar cumprindo com princípios cristãos. A partir do momento que ele começa a fazer coisas, fazer negociatas, começar a se comportar de um jeito que vai contra aquilo que a gente entende que é o certo do ponto de vista cristão, ele não tem mais o nosso apoio, né? Então, precisa ser repreendido assim como qualquer outra pessoa que foge desse padrão. Então, por exemplo, eu comento muito sobre política no meu Instagram. A maior parte das coisas que acontecem eu acabo comentando lá. Ao mesmo tempo, eu também exerço uma liderança aí dentro da minha igreja local e também dentro do Dunamis. Então, eu tenho que entender muito bem o que é opinião e deixar claro para as pessoas. Que a pessoa pode gostar do meu trabalho dentro da minha igreja local, mas odiar meu posicionamento político. Tudo bem, é o direito dela.
Só que nós, como líderes, a gente precisa entender, a nossa militância é pelo evangelho. E aí, o que vem depois disso, a gente precisa ponderar. Tá bom, então o presidente, o governador, o prefeito, o vereador, o deputado, está alinhado com o evangelho? Se está, ok. Se não está, eu vou deixar claro que não esteja. Então, às vezes eu tenho que fazer alguns comentários e falar, cara, o presidente errou nisso aqui, deixou de falar a verdade aqui, deixou de falar do jeito correto aqui, deveria ter feito isso. E quando fez certo, também tem que fazer. O problema da pessoa que é militante politicamente é que ela vai achar que, cara, não, se o presidente acertou, não, isso aí não é porque ele acertou, isso aí é porque alguém aconselhou ele a fazer, ele não tem competência para fazer. Agora, se ele errou, nossa, esse cara é um incompetente mesmo, esse cara é não sei o quê. E aí, então, a pessoa vira um fanatismo cego. Então, ela odeia e aí nada tá bom. Ou ela ama e nada tá ruim. Esses dois extremos aí, esses é o que a gente tem que fugir, né, como líderes aí. Legal. Perfeito. Muito bom. É porque, assim, já emendando na segunda pergunta, a gente às vezes fica na dificuldade de mostrar que... porque a pessoa gosta de você e vê você se posicionar contra aquilo que ela gostaria que você fizesse, ela fecha o coração, porque hoje as gerações às vezes tem uma tendência a ser mimizenta, né? Falou um negócio que eu não gostei, eu não vou ouvir mais nada do que fala. E, na verdade, a gente estava conversando como trazer essa sensatez para apontar aquilo que é bíblico nesse ponto. Porque não é porque o Bolsonaro está defendendo alguns valores cristãos e Deus colocou ele ali, e a gente deu graças a Deus que Deus colocou ele ali, que ele nunca vai errar e que nós nunca vamos ter que nos posicionar contra algo que ele esteja fazendo. Né? Exatamente. Então, essa sensatez de poder se dispor a ver o que está certo e o que está errado para tentar acertar, é isso que a gente tem buscado. Mas pode ter jovens aí que estão nos assistindo que gostam do Bolsonaro ou que odeiam o Bolsonaro, né? Porque, por causa de 2, 3 frases que ele falou e tal, e às vezes ele erra muito no jeito, na maneira de falar e de se posicionar, e a gente fica numa saia curta aí para defender, né? Exatamente. Mas qual é o conselho que você daria, biblicamente, para os jovens hoje, para se posicionar politicamente? Porque também tem muita gente que fala, eu não gosto de falar de política, eu não vou me meter, porque não dá certo, só dá rolo, só dá caca, né? Então, só tem má notícia, só tem ladrão e joga tudo no lixo. Como que nós vamos salvar a política sem se posicionar? Dá um conselho para os jovens que querem se posicionar, mas têm medo de só entrar em barraco. Não, isso é super importante, porque tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, que o preço de você não se interessar por política é ser governado por aqueles que se interessam. Então, se você não se importa com a política, alguém que se importa, talvez por um outro motivo que o teu, vai querer governar e vai querer ocupar esse espaço. E quem ocupa o espaço acaba liderando, né? Quem se adianta vai ter muito mais a vantagem aí e acaba governando, né? É isso que a gente sabe. Então, o conselho maior, eu diria que é o seguinte: coisa principal é a gente entender a importância de nós testarmos os espíritos. Não dá para a gente achar que uma pessoa ela vai ser aquela que vai fazer a diferença e vai salvar o mundo. O que o Brasil precisa não é de um presidente cristão. Eu sempre falei isso. Assim, o Brasil não precisa de um presidente cristão. O Brasil não precisa de um senador cristão. O Brasil precisa de governantes em todas as áreas cristãos. Então, seja um vereador, um deputado, um senador, um governador, um prefeito, o presidente em si, ministros. Não é só uma pessoa que vai salvar a pátria. Né? Então, eu acho que nesse sentido, a gente precisa ter um entendimento de sempre voltar para a palavra. Então, o presidente falou isso, tá bom, vamos testar o que ele falou. Vamos testar os espíritos aqui, tá bom. O que ele falou? O que ele falou foi ofensivo, foi, mas e a mensagem por detrás? Ela tá correta, tá alinhada ou não? Vamos entender também que a gente está lidando com uma pessoa, e trazendo mais especificamente para o caso Bolsonaro, que está na política há muitos anos, há mais de 20, quase, quando ele foi eleito, ele já estava completando 28, 29 anos de governo, né, como deputado federal. Então é alguém que o mínimo de experiência tem. É alguém que é extremamente inteligente, que as pessoas acham, não, ele não é nada inteligente. Ele é inteligente, sim. Conhece o sistema, né? Conhece muito bem o sistema. Então, tem certas coisas que ele vai trazer e que eu discordo da forma como trouxe, mas eu fico pensando, sempre faço o exercício. Será que ele não trouxe dessa forma porque tem alguma razão? Tem alguma coisa acontecendo ali por detrás? O que de fato está sendo dito nessa mensagem? Essa é um pouco da sagacidade que precisa ter na política.
O que eles querem implantar é do tipo, ó, nós temos um presidente infantil, um presidente que é mimado, que é egocêntrico e que não gosta que ninguém brilhe mais do que ele. Então, tudo que ele fala é besteira. Né? Ele é inseguro, ele pensa de um jeito errado, então, e ele é maldoso, ele quer matar as pessoas, é o que falavam na campanha, né? Que ele vai ganhar, ele vai matar os gays, ele vai matar as lésbicas, vai matar todo mundo. Eu falei, cara, peraí, né? Já tá 1 ano e 4 meses de governo, ninguém morreu por isso, né? Então, enfim, na verdade, saíram os dados agora que a questão, o homicídio, os atentados e homicídios contra travestis e transexuais no Brasil caíram significativamente entre 2019 e 2020. Isso é um dado da Associação Nacional LGBT. Não é nenhum dado qualquer que eles mesmos estão reconhecendo isso, porque a segurança melhorou como um todo, né? Então, voltando para a tua pergunta, eu acho que assim, como é que a gente faz? A pessoa não gosta, ela tem que entender. Eu posso ter uma liderança que eu não concordo 100%, mas eu também tenho que entender por que essa liderança está me dando esses conselhos. Por que essa liderança se posiciona dessa forma? Claro que cada um tem o direito de ter sua própria opinião política, mas o que me leva a ter, como cristão, um posicionamento político X também envolve os valores cristãos. Agora, como é que esses valores podem permitir tantos posicionamentos políticos diferentes, né? Talvez não possam. Então, a gente tem que considerar isso também. Se eu te respeito, Rafa, Mônica, como meus pastores, então eu tenho que virar para vocês e falar, tá, mas por que você acredita no que você acredita? Por que você fala o que você fala? E aí eu tenho que levar isso em consideração e fazer um exercício também, porque senão eu estou sendo teimoso, né? Não sei se explicou, ficou muito bom, claro. Muito bom, muito bom. Fala para a próxima pergunta. Intervenção militar. Eita! Uou! Essa foi a polêmica. Eu quase soltei um vídeo sobre isso hoje, mas segurei. Cara, explica pra gente o que envolve isso, o que tá rolando. Esclarece pra gente. A treta toda começou lá no sábado, se não me engano, em que o presidente participou de um movimento, domingo, que o presidente participou de uma manifestação que aconteceu lá na frente da sede do Exército, em que ele foi lá, as pessoas estavam lá protestando, enfim, diferentes pautas, isso é importante dizer, tinham diferentes pautas, e o presidente apareceu lá para fazer um pronunciamento. E ele fez um pronunciamento, ele falou, ó, eu acredito em vocês, eu tô aqui porque eu acredito em vocês estão aqui porque vocês acreditam no Brasil, e acabou a patifaria no Brasil, e a gente vai parará. E ele foi falando sobre essas coisas. Em nenhum momento no discurso dele, ele falou defendendo intervenção militar ou AI-5. Isso é importante a gente falar, porque a mídia saiu veiculando. Em nenhum momento ele falou sobre isso. O que aconteceu é que tinham pessoas lá, e aí muitas pessoas com placas pedindo o AI-5, pedindo também intervenção militar. Para quem não sabe, o AI-5 foi o ato institucional número 5. É um decreto que foi baixado em 68 pelo governo militar e que foi o momento que mais endureceu o regime militar. Na verdade, esse AI-5 ele permitia com que o governo pudesse prender pessoas sem uma justificativa prévia, sem autorização do judiciário, apreender bens dessas pessoas, fechar o Congresso por tempo indeterminado, que foram medidas que, na época, até os próprios militares falaram, cara, antes a gente estava falando de um regime, agora com essas medidas nós estamos falando de uma ditadura. Isso eu sei porque quem se interessa com isso, tem gente que fala assim, cara, não houve ditadura no Brasil e parará. Eu não concordo muito com isso, porque ontem mesmo eu estava ouvindo, tem um áudio, que é um áudio de 3 horas mais ou menos, que é a gravação da reunião onde os ministros estavam reunidos e que o resultado dessa reunião foi o AI-5. Você consegue ouvir a gravação na íntegra. E vários ministros, inclusive o próprio presidente, que era o Costa e Silva na época, ele fala, eu estou assinando esse documento contra a minha vontade, porque eu não acredito que essa é a melhor forma de governar o país, mas eu acredito que é a única forma para a gente manter o que a gente está fazendo. Então eles entenderam que, cara, vamos ter que manter, mas a gente está assumindo sim um aspecto ditatorial. Então, é um negócio que é muito pesado as pessoas que estão pedindo por isso. É um negócio que, cara, tem gente que eu acho que não fizeram a conta do que isso significa. Porque não é uma desconfiança em relação ao Bolsonaro, enfim, mas os caras não fizeram a conta de que isso é entregar muito poder na mão de alguém que amanhã a gente não sabe.
pode corromper qualquer um, o ser humano é falho. Então, não adianta a gente falar o Bolsonaro é perfeito e ele não vai ser corrompido. Mentira, ele vai sim, ele pode sim. Tomara que não, a gente ora em nome de Jesus que não. Mas amém. é ser humano, é ser qualquer pessoa. Tem gente que fala, né? Você só conhece alguém de verdade quando ela tá com poder na mão. Porque aí ela vai mostrar de fato quem ela é. Então, é um negócio bastante delicado. Agora, intervenção militar também é outra questão. Muitas pessoas pedem intervenção para ter uma ruptura, e não é assim que a gente corrige. Eu não sou pai, né? Mas tem muita gente que vai falar aí de criação de filhos e etc. E você acompanha uma criancinha, você sabe. A criancinha está fazendo uma besteira, não adianta você ficar falando muito com o bebê. Você vai ter que dar uma palmada, você vai ter que mostrar de alguma forma que aquilo não é bom, né? Mas vai ter um momento, você vai ter que conversar. É um momento que aquela criança já não é mais tanto bebê, que não adianta você ficar espancando o dia inteiro, vai piorar. Você vai ter que ter uma conversa. E é um pouco da maturidade. Então, nós ainda somos uma democracia imatura, de certa forma, é o que os especialistas vão dizer, mas a gente também não é mais um bebezinho, a gente já passou por muita coisa. Então, ter essas inserções violentas toda hora, fecha o Congresso, intervenção militar, agora põe ditadura, agora tira o fulano, faz impeachment, faz isso só deixa a gente mais retardado. Essa é real. A gente fica mais igual com 18 anos e andando de cueca esperando que a mamãe dê comida na boca. É isso que o governo brasileiro se torna, né? Sim. Mas foi essa polêmica aí que aconteceu. Sim, e assim, me parece, ou talvez esteja muito claro, que a mídia tem usado de algumas palavras como essa para promover a notícia e principalmente, né, com relação ao presidente, né, de colocar em conflito. Por exemplo, a gente tivemos algumas carreatas aqui em Americana, né, e as carreatas, eles estavam buscando, de alguma forma, negociar a reabertura do comércio, né? E tinha uma faixa ali do AI-5, da intervenção militar, e se tornou a capa do jornal aqui da cidade, a foto dessa faixa. Né? Como se fosse toda a carreata pedindo isso. Pedindo AI-5, né? Então, assim, a gente vê também muita questão da mídia, e aí, até que ponto a gente... não tem como não ser abastecido por essa mídia, mas como nós, igreja, também podemos, de alguma forma, contribuir para uma mídia mais real, ou será que nunca as coisas boas vão ganhar Ibope? Cara, isso com certeza vão ganhar. Em nome de Jesus, isso aí vai mudar. A gente vai ver isso sendo transformado. Mas eu acho que a gente tem aí um compromisso que especialmente vocês que estão à frente aí de Ministério de Jovens e etc., é um compromisso em formar lideranças que vão ocupar esses lugares, assim, sabe? Acho que a gente está vivendo hoje uma coisa que a gente renegou por muitos anos na igreja. Vamos ficar aqui na igreja, vamos ser pastor, vamos ser diácono, vamos ser obreiro, vamos ser isso, eu quero ser levita, quero ter minha banda, quero fazer show na igreja, nos retiros, entendeu? Aí fica um negócio que você fala, cara, culpa nossa, que ruim, mas é culpa nossa, da gente ser afastado desses lugares de uma forma tão grande. A forma positiva e a coisa boa, e pela graça de Deus, é que a gente tem hoje outros meios de se comunicar. Né? Então, hoje, por exemplo, o próprio presidente usa as redes sociais dele. A gente tem aqui essa live que está acontecendo aqui, que em outros tempos não aconteceria. Então, a gente tem outras ferramentas que a gente pode usar, com certeza, e são ferramentas que vão aí fortalecer. Então, eu acho que quanto mais a gente tiver pessoas ocupando espaço, falando, opa, peraí, eu talvez não entenda de tudo que está acontecendo aqui no nosso país, mas eu entendo desse pedaço. Por exemplo, eu sentei com um fisioterapeuta 2 semanas atrás e ele trabalha em UTIs. Então, ele estava me explicando a questão das UTIs. E ele estava dizendo, Krigner, olha, uma UTI, um hospital, ele tem que manter uma taxa de 75% a 85% de ocupação da UTI, senão, essa é a taxa saudável. Se ele tem abaixo de 75% dos leitos de UTI ocupados, ele entra em prejuízo, porque é muito caro a diária de uma UTI. Então, ele precisa ter pessoas usando. Então, ele foi dando alguns dados. Isso já desmistificou várias coisas que a mídia vai colocando na nossa cabeça. Então, é cada um dando a sua contribuição. Todo mundo falando, cara, eu não entendo de política, mas eu sou físico e eu entendi que eu sou químico e eu consigo explicar esse negócio da cloroquina através disso e daquilo outro, sabe? Diferentes detalhes, não sei.
Então, isso para trazer que a gente consegue sim subverter esse sistema, que é um sistema que está posto, tem uma agenda clara, especialmente contra o governo, e às vezes eu me questiono até se não é contra o próprio Brasil, para falar bem a verdade. Porque o que os caras fazem, assim, por exemplo, todo dia de manhã eu posto lá um update sobre as 5 principais notícias do coronavírus no Brasil e no mundo. Sim. Na segunda-feira, ontem, no dia seguinte da fala da aparição do Bolsonaro lá no evento lá do pessoal, que deu toda aquela polêmica, eu não encontrei nenhuma notícia relevante, nenhuma informação, a pandemia nenhuma acabou. informação sobre o coronavírus. Eu falei, cara, e aí? Ninguém mais morreu, ninguém mais foi curado, não tá mais nenhum crítico hospital o ficou negócio. lotado, tá tudo bem, tá resolvido. Ah, então vou trabalhar, então. Se tá tranquilo assim, já liberou. Então, realmente, assim, eles têm sim uma pauta, eles têm um interesse. A gente tem que tomar cuidado para não cair em fake news, né? E aí eu sempre falo, cara, a maneira para você fazer isso é procura notícia em várias fontes. Eu sempre leio 2 fontes da mesma notícia, cruzo os dados, as informações, e aí separo o que é dado daquilo que é opinião. E aí, então, a gente consegue ter um pouco mais de clareza nisso. Mas, cara, a forma como a gente vai mudar isso, a gente vai mudar, mas é ocupando esses lugares, com certeza. Senão, não tem como. Amém. Incentivando os jovens e aproveitando, né? Porque como igreja a gente tem cada um em uma esfera e cada um pode ocupar a sua esfera trazendo a informação correta e alinhando. É isso que a gente está crendo para a galera aqui. E agora, às vezes até, desculpa interromper, mas às vezes até o pessoal que está aí, que está ouvindo a gente, fala, cara, eu sempre tive o sonho de ser jornalista, eu sempre tive o sonho, sei lá, de fazer uns vídeos animais. Cara, começa. Você que está assistindo a gente aí agora, a gente quer te incentivar aqui, ó. Nós 3 estamos aqui para te incentivar, pelo amor de Deus. Exatamente. Faz um blogzinho. Não vai ter 5 pessoas que vão ler no primeiro mês. Tem problema, vai fazendo, você vai ficando melhor. Quando chegarem as multidões, aí você vai lá e já vai estar experiente. Ou você que fala, não, eu quero fazer um vídeo no YouTube. Não fica se comparando com o fulano que tem 40 milhões de seguidores. Vai lá, faz o teu, garante o teu, deixa Deus soprar e aí ele vai fazer. Você garante que você vai ser fiel nos 5 seguidores que você tem, nos 200 seguidores que você tem, não interessa. Só garante que você vai ser fiel porque isso vai posicionar. As pessoas hoje, currículo é redes sociais, basicamente. Então, o cara quer, eu quero estar lá na Globo. Beleza, glória a Deus, mas começa agora com o teu celular aí, com a tua câmera, com o que você tem para fazer, né? É isso aí. Boa. É isso aí. Teve uma pergunta aí que eu achei bem bacana, que o pessoal falou assim, passa para nós quais são as fontes confiáveis que você busca informação todos os dias aí, pra gente indicar pra galera que quer ficar informada. Tá. Eu pego informação de tudo que é lugar. De verdade, eu leio de tudo. Se você seguir o meu Twitter, eu ativei o Twitter de novo para pegar informações na época da eleição, porque no Twitter um monte de gente posta muita coisa toda hora. É meio negativo às vezes, porque é bem tendencioso. Mas você vai ver gente de direita, de esquerda, de cima, de baixo, de tudo que é lado. Então, eu pego muita informação. Os jornais, eu olho de manhã as principais notícias, na maioria deles. Então, eu vou desde Folha, eu passo também pelo Globo, por mais que eu falo, mas vai. Tem que entrar na conta também. Tem o Correio Brasiliense, que eu pego também lá de Brasília, que ele tem uma fonte muito legal sobre notícias de política, né? Então, ele tem fontes ali dentro do Congresso bastante saudáveis. E tem também o Gazeta do Povo, lá do Rio Grande do Sul, que é um dos que eu mais gosto. Para ser bem sincero, as análises deles é uma das fontes aí que eu mais gosto. Legal, tá aí. É isso aí, pessoal que perguntou, tá aí sua resposta. Então, para você ficar informado, procure ver todas as fontes, independente da tendência delas. Tem gente que está entrando agora, a gente estava falando exatamente disso aí que perguntaram, sobre a igreja não ser tendenciosa para nenhum pensamento, porque a nossa tendência é a Bíblia, a nossa bandeira não é da terra, a nossa pátria não é aqui. Então, nós, como o Kriegner falou, nós somos militantes do céu aqui na terra. Então, a gente sempre vai defender aquilo que é mais parecido com a Bíblia, né? Então, Kriegner, mais uma pergunta, agora levando um pouquinho para o lado da nossa missão. Aliás, tudo isso aqui está voltado para a nossa missão como cristãos, como jovens cristãos, que somos a força e nós somos a esperança para mudar tudo isso. Exatamente. Deus permitiu tudo isso acontecer, a gente com a missão com o ID ardendo ali depois do Descende em fevereiro, veio para dentro de casa para talvez encontrar um pouco de coerência com tudo que foi pregado, com aquilo que a gente vive no secreto, né? E aí... O que você
a gente estava conversando aqui, eu e o Rafa, e assim, tem gente que está focando no pânico. As notícias que, ai, não pode chegar perto, fulano espirrou, ele tá endemoniado, Sai correndo, né? com corona, né? Coronavirus, sai gritando já. É. E aí a pessoa já vive uma vida meio apavorada e tal. E tem gente que está optando por ser uma resposta de esperança. A gente pode olhar e tomar aquela postura de tempos de crise também são tempos de oportunidade. Tanto para você ouvir Deus falar, quanto para oportunidade de negócio. Quantas empresas que hoje são extremamente relevantes no mercado mundial surgiram nas últimas crises, na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, abre a cabeça do jovem para olhar para a oportunidade que Deus talvez esteja soprando. Nós que temos assim uma vida de oração, um espírito ligado, conectado ao Pai, a gente vê que Ele está soprando um novo tempo sobre a igreja e sobre o mundo. Com certeza. Dá uns conselhos para a galera nesse quesito. Pô, com certeza. Eu acho que Deus não desperdiça nada, né? Até os nossos anos aí, quem tá ouvindo a gente fala, cara, eu estava afastado de Jesus, estou voltando agora para Jesus. Ele não desperdiça absolutamente nada. Não é um período esquecido na sua vida, né? Ele consegue transformar a vergonha em dupla honra. E essa quarentena não era uma coisa também que ele ia passar, gente, ó, meu povo vai ter um grande avivamento, mas primeiro vocês ficam aí desperdiçando 40 dias, né? Sei lá, meses. Não, de jeito nenhum. Então, agora é a hora. Eu acho que, assim, tem o tanto de escolas que antes não tinham material online, que agora vão começar a ter. A própria igreja, eu não sei como é que tem sido a experiência de vocês aí, mas aqui a gente está entendendo uns jeitos que a gente parou agora, né, que não podia se reunir, a gente começou a repensar e falar, mas por que a gente faz isso mesmo? Aí alguém falou, mas porque a gente já faz isso há anos. Aí, então, opa, então tá na hora de mudar, não é porque tinha um propósito, era porque era assim que era feito, né? Então, a gente está se reinventando. Eu acho que agora é a hora que a gente tem que se manter fiel só ao propósito, né? O Theo tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim, você casa com o propósito, mas você namora a missão. Tem gente que casa com a missão, desculpa, você namora o como, né? O como é que você cumpre esse propósito. Então, tem gente que casa com o como, com a maneira, e namora o propósito. Não, você casa com o propósito. Então, qual que é o seu propósito? Meu propósito é ser uma professora que vai ensinar crianças e vou trazer o reino de Deus, salvação, parará. Tá bom. Como? Hoje é na escola X. Mas amanhã pode ser na escola Y. Daqui a pouco pode ser no meu próprio canal de ensino no YouTube. Ou eu vou desenvolver uma metodologia. Enfim, eu estou casado com o propósito. Para onde, como eu vou cumprir isso aí, Deus vai direcionando, soprando e eu vou seguindo, né? Então, dicas práticas que eu acho todo mundo que está ouvindo a gente, pelo amor de Deus, pega uma folha em branco ou um bloco de notas no teu celular e coloca ali coisas que Deus já colocou na sua vida, mas que você sente que estão travadas. Essa é uma dica prática para esse momento de quarentena. Anota aí. Deus falou que eu seria um cantor, que ia fazer adoração. Ótimo, anota. Deus falou que eu ia ser um empresário de sucesso e eu tô com o nome mais sujo que não sei o quê. Vai lá, anota isso aí também. Anota tudo, põe no papel. E aí a coisa número 2 você anotou? Beleza. Agora você vai entender o que eu posso fazer agora a respeito disso. Para ser um empresário de sucesso, cara, eu não consigo ter 1 milhão na minha conta da noite pro dia. Mas eu sei de uma ideia. Eu só não sei se essa ideia funciona. Tá bom, eu vou ligar para aquele meu tio lá que é bom de negócio e vou ver se essa ideia funciona. Entendeu o exemplo? É um negócio simples. O que eu posso fazer nos próximos segundos para botar essa ideia em andamento? Agora, nesse momento de quarentena, gente, eu acho que a coisa mais importante é a gente tirar a coisa do papel, parar de reclamar, desapegar dos métodos que a gente estava usando, porque eles não funcionam mais. Eu até postei aqui no Instagram uma ministração da apóstola Valnice e Milhomens, que ela fala assim, esse negócio de que vamos abrir igreja, aluga um galpão, chama um cantor famoso e aí acha que tem uma igreja, acabou, já era, não funciona mais. Vamos ter que reaprender a fazer igreja e a igreja começa na casa, é relacionamento, é discipulado, aquilo que a gente entende, só que muitas vezes a gente acaba caindo nisso também, né? Então hoje, o T.D. Jakes, assim que começou, no primeiro domingo da quarentena, o T.D. Jakes, que eu admiro pra caramba, ele falou assim, agora todo mundo tem uma igreja pequena.
Ele falou, Exatamente. o mundo inteiro tem uma igreja pequena. Não interessa se você é o pastor Bambambam, a pastora estourada no YouTube, As se você perspectivas de foto mudaram, né? já era. Não adianta você ficar mais fazendo, eu vou fazer aqui um showzaço e vou trazer todo mundo e vai ser não sei o quê. Não adianta mais nada. Assim, o que vai fazer a diferença é o quão firme você está na palavra, o como que você tem aí de relacionamento com Deus, e daí você constrói alguma coisa, né? Então, eu acho que esse momento é agora para a gente investir nisso, colocar essas raízes e tirar do papel aquilo que Deus já está falando no nosso coração há muito tempo. Eu fiz esse exercício, eu estou falando isso porque eu fiz. E o que eu vi, gente, de coisa que estava assim, Deus já tinha falado no meu coração, já tinha dado ok, mas porque eu estava ocupado demais com outras coisas, eu não comecei. E porque eu não comecei, não veio. O sopro, Deus vai soprar uma coisa que não existe, né? Então a gente precisa começar a apresentar para ele, e aí então ele sopra e faz aquilo virar, né? Muito bom, muito bom. É uma coisa que eu converso sempre com o Rafa. Às vezes a gente começa a falar de algumas coisas que Deus Aham. colocou de projeto no nosso coração e tal. E aí eu falo assim, eu lembro do filme Comer, Rezar e Amar, que tem uma hora que ela Sei. conta uma história. Que ela fala assim, que tinha um cara que falava, Deus, por favor, faz eu ganhar na Mega Sena, faz eu ganhar na Mega Sena. Aí Deus vira para ele e fala, pelo amor de mim mesmo, compra um bilhete. Tipo Me assim, ajuda a te ajudar, né? faz a sua parte, né? Tipo, não adianta você esperar eu fazer tudo. Aquilo que você tem Exatamente. que fazer, Deus não vai fazer, né? É É bem isso. real, é real. A gente estava falando com alguns líderes de jovens que a gente ao redor do mundo esses dias, e aí um deles falou assim, ele é pastor de jovens na Gateway Church lá em Dallas, e aí ele falou assim, tantas vezes a gente deixou de dedicar tempo em alguns projetos, porque a gente falava, Deus, eu tô sem tempo, Deus, não tenho tempo para fazer e tal. Agora ele parou aí 45 dias para você sentar e tirar esse negócio do papel. Na hora que você sentar na frente dele, ele vai falar, e aí, a quarentena não deu tempo? Exatamente. Olha lá, quanto mais tempo você precisa? Mas eu pensei isso esses dias. Eu tava pensando uma coisa que eu falei, isso aqui eu tenho que tirar do papel urgente, preciso lidar com isso de uma forma urgente. Aí eu pensei, eu falei, será que Deus parou o mundo todo só para eu resolver esse negócio É aqui? muito Aí, forte. aí é óbvio que não, mas essa foi a impressão que me deu na hora, assim, sabe? Deus parou tudo para eu poder resolver. Acho que nenhuma outra geração, tirando lá atrás, bem lá atrás, o pessoal não teve esse tempo todo, não. A gente está tendo privilégio. Kriegner, como que você está vendo a igreja pós-pandemia? A gente tem conversado aqui com os nossos jovens, né? Não espere a oportunidade chegar para se preparar. Se prepare e automaticamente ela vai estar aí logo adiante, né? Então, eu sei que vocês aí, como liderança, vocês sempre têm buscado esse tipo de informação e percepção e aquilo que Deus está revelando, né? Para onde que você acha que a igreja está indo? O que muda pós-pandemia? O que está rolando? Boa. Cara, o que eu tô sentindo e tô vendo muita gente falar é a gente voltando mesmo à eclesia de verdade. A gente ficar um pouquinho menos dependente das programações, que são muito legais. Vocês conhecem aquilo que a gente faz aqui, vocês sabem, não tem nada contra conferência, evento, acho que é muito bom. Eu vou pregar quando sou convidado, tô lá com o maior prazer, a gente faz aqui também. Mas a grande questão é que esse não é o centro, né? E eu acho que a gente vai ter uma oportunidade agora de experimentar, tá bom, uma igreja que sabe se reunir, que sabe falar para as multidões, mas uma igreja também que sabe viver naquela comunidade. E às vezes dentro de uma mesma igreja, de um mesmo templo, né, debaixo de um mesmo nome ali, de uma família, você vai ter pequenas comunidades que estão debaixo da mesma visão, que estão andando juntos, mas que vão estar mais fortalecidas em talvez uns grupos menores. Então, uma coisa que a gente está vendo é o quanto que as pessoas estão se acostumando de uma forma não negativa por ministrações online, por exemplo. Será que isso não vai ser a porta, né? Normal. Para a gente ter agora mais ministrações online? De forma alguma isso vai substituir o presencial. Eu acho que isso não seria nem bíblico, né? Não é uma coisa... Porque, por exemplo, eu estou aqui, estou olhando para vocês, mas eu estou vendo o rosto de vocês, eu não sei se vocês estão aí felizes, se estão tristes, a gente não consegue ter essa mesma... agora, se a gente tivesse presencial, a gente tem melhor percepção, né? Então, eu acho que a gente tem aí um desafio, que é entender como é que vai ser essa questão, mas a gente está se abrindo muito mais para o online,
as pessoas estão sendo ministradas em casa, então a cada culto, a cada ministração, as pessoas trazem testemunhos. Eu fui curado, ninguém pôs as mãos, mas a pessoa foi curada. Essas coisas online, elas estão fluindo, Deus está operando de forma online. O número de salvações, eu tenho um amigo meu aqui que ele fez uma série de lives essa semana só para os amigos dele, acabou de voltar para Jesus, ele tem 17 anos, e ele fez só para os amigos dele, seguidores que não conhecem Jesus. E foram quase 90 salvações, 90 salvações. Eu falei para ele, cara, você tem noção que tem muita gente que morre e não vê 90 salvações acontecendo? E assim, é gente de verdade, não é o cara que mandou a mãozinha, não. É gente que ele entrou em contato, que ele mandou mensagem, mandou conteúdo, e que ele está mantendo contato e que a hora que puder encontrar, vai encontrar todo mundo. Então, é um momento que a gente está reaprendendo a usar esses meios. E super valorizando realmente a base, a essência, que é a oração, leitura da palavra, o relacionamento sincero de comunhão entre nós. Então, por exemplo, há quanto tempo talvez a gente não via uma mobilização tão forte de jovens ajudando idosos? Né? Não precisa, não vai no mercado não, me pede que eu vou. Antes, talvez, uma avó virava pro neto e falava, vai lá no mercado. Ele falou, pô, vó, não aguento mais, estou fazendo um monte de coisa aqui. Agora o neto tá batendo na porta da avó, quer que eu vá no mercado para a senhora? Sabe? É uma outra dinâmica. A questão financeira, a gente não tem mais tempo, a gente não tem mais como gastar tempo no shopping. Eu não sei se vocês perceberam isso. E a vida é muito boa sem ter que ir no shopping. Assim, a gente não precisa ir no shopping. Acho que a gente fica agora com um pouquinho de saudade. de querer ir lá, olhar, mas estou falando, cara, olha quanto tempo que eu gastava no shopping. É óbvio, quando você vai lá é mais fácil, né? Mas assim, às vezes a gente ficava sem, especialmente a gente que mora em lugar que não tem praia, né? O que eu vou fazer hoje? Vamos dar uma volta no shopping, aí vamos dar um rolê por lá. Tanto tempo, tanta coisa que a gente acaba desperdiçando. Então, eu acho que a gente vai reaprender, só que eu tenho sentido de Deus mesmo, que nós vamos nos levantar como Neemias. A igreja tem um papel muito fundamental nesse momento, que é entender que uma vez que essa quarentena cair, uma vez que a porta abrir, o sinal verde aparecer lá e todo mundo falar, vai pra rua, podemos ir, podemos encontrar, podemos tocar, podemos fazer isso, a gente tem que estar pronto. Né? A gente vai encontrar, a gente vai sair, a gente vai ver famílias que se separaram, a gente vai ver gente que pirou, a gente vai encontrar de tudo. Gente que reconciliou, gente que separou, gente que pirou, gente que ficou melhor. Vai ter de tudo. E agora, nos nossos trabalhos, nos lugares onde a gente frequenta, etc., a gente vai encontrar. E a gente tem que estar pronto. Quem é cristão não pode se dar ao luxo de ficar pronto depois que a quarentena, que a vida voltar ao normal, entre aspas. A gente tem que se preparar agora. Resolver as nossas questões agora, por isso eu estou falando para o pessoal que eu lidero, eu falo, gente, vamos resolver o que tem que resolver, ter as conversas difíceis, aproveita a quarentena para resolver tudo que tudo que é difícil, né? Tudo que é delicado, e essas coisas precisam estar resolvidas, porque quando der o sinal verde, desculpa, é a igreja que vai fazer a diferença, é a igreja que vai se levantar como Neemias para reparar as brechas que foram causadas nesse período, eu tenho certeza. Amém, eu creio. Amém. E nós, como jovens, né? Por isso que a gente não pode ficar esperando a quarentena acabar para se levantar. Buscar a palavra de Deus agora para estabelecer um novo normal desde já. Para parar de olhar para trás. A gente compartilhou com a galera da JDF no sábado que é tempo de a gente já estabelecer um novo normal. E parar de lutar para sobreviver nessa quarentena. Eu vou fazer o que der para ganhar dinheiro, vou fazer o que der. Não, pede a visão de Deus para aquilo que vai ser a sua visão para o resto depois que a quarentena sair, o que você vai estabelecer como um novo padrão, um novo normal para aqueles que vão te seguir procurando a solução, né? Exatamente. É isso. Boa. Quanto tempo que é a live aqui no Instagram? É 1 hora. É 1 hora. Tá. Eu aprendi agora a ver aqui o tempo. Legal. Quando estiver acabando, ele geralmente te avisa aí, ele dá um cronômetro aí pra você. Aqui apareceu, falta 15 minutinhos. Beleza, aí. Achei aqui. Tem uma pergunta aqui. Krigner, o que você acha sobre o cristão que quer entrar para a esfera política? Bora, vambora. Bora. O que eu acho? Vambora. Por onde começar? Qual é o caminho? A quem se conectar? Se tem alguma dica?
Cara, dica prática. Conheça bastante a Bíblia, invista na Bíblia. Tem muita gente que fala, o que eu vou ler? Lê a Bíblia, porque senão você vai acabar se confundindo aí no meio do caminho. Agora, entender também, a segunda coisa é entender qual que vai ser seu papel, né? Então, assim, tem gente que fala, eu vou entrar para a política, vou disputar a eleição. Não necessariamente. Tem muita gente que faz a diferença na política e não disputa uma eleição na vida. Então, existem diferentes posicionamentos. Você pode ser alguém que vai trabalhar dentro de um partido, você pode ser alguém que vai trabalhar como braço direito de alguém que disputou ou vai disputar uma eleição, você vai servir numa campanha ou num mandato. Você pode ser um servidor público e, de certa forma, atuar na política também. Essa esfera, ela é bastante plural. E a gente tem aí a impressão de que o cara vai para a política, ele tem que disputar uma eleição amanhã. Assim. Não, calma, não precisa ser assim. Então, o que eu diria leia bastante a Bíblia. Número 2, entenda qual é o papel que você está se sentindo atraído. Se você fala, cara, eu quero sim ser prefeito da minha cidade, eu quero ser presidente do Brasil de alguma forma, isso aí vai ser muito importante. 3, leia bastante notícias e jornais, então tenha informação, porque na hora da política, você precisa ter informação, precisa entender da realidade, do contexto, você precisa saber mais do que a sua própria realidade. É um desafio muito grande, especialmente para a gente que está aqui em São Paulo, não só a cidade, mas o estado, a gente é muito diferente. Você tem lugares, por exemplo, em Americana, que parece um lugar que você fala, pô, isso aqui é Brasil? Estamos no primeiro mundo. E tem outros lugares que você fala, cara, eu estou no 20º mundo aqui. O negócio está... em São Paulo a mesma coisa. É uma característica do nosso estado, na verdade, de vários lugares do nosso país, né? Então, essa pessoa ela não pode estar presa na realidade, no contexto social dela. Ela precisa ter uma visão além. E aí vem a questão de estudo também, o que ela vai estudar de faculdade, ou já estudou, ou quais estudos mais específicos. E segue o @Kriegner lá, que sempre vai ter coisa boa para inspirar. Boa. Muito bom. Tem mais pergunta aqui? Vamos ver aqui. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Epa. Qual a sua opinião sobre a iniciativa privada para resolver problemas mundiais como o Covid-19? No Brasil, você acha que a politicagem impede essas ações? Aqui a pergunta é muito Sim, grande. Isso, Sim, a gente tem uma dificuldade muito grande do setor público em abrir espaço. Agora, nesse governo, um pouco menos, mas tradicionalmente é muito difícil para que o setor privado pudesse colaborar. Então, por exemplo, lá em Nova York, foram 16 milhões de testes de testes rápidos enviados de porções de hidroxicloroquina enviados por um laboratório alemão, pelo laboratório, não foi nem o governo alemão, que fizeram a diferença. Foram uma série de testes também que eles fizeram lá com o remédio, mas que deu super certo. E depois eles replicaram, outros laboratórios europeus enviaram testes para os Estados Unidos também como doação. Então, assim, a situação lá está bem feia, mas eles conseguiram amenizar muito, trazendo tratamentos gratuitos, porque foram doações de empresas privadas. Então, realmente é uma dificuldade que a gente tem no Brasil, até porque tem uma questão aí meio coronelista de quem é que fez? Quem é que fez ganha glória, né? Então, agora, nesse momento, ninguém tem que ganhar glória de nada. Querer tem que resolver o problema. Méritos, né? Fui eu que doei para... Não, calma aí. Só entrega lá, resolve e vamos seguir a vida, porque é isso que precisa. Mas é um desafio que a gente tem. Outra pergunta que eu tenho aqui é, você está envolvido nessa área de intercessão, eu vi até você falar que vai sair um livro aí, né? Sobre intercessão. Saiu o primeiro capítulo, tá no ar. Já vou fazer o merchan aqui. Primeiro capítulo, dá para fazer o download gratuito. É um livro que eu escrevi com a pastora Ezenete Rodrigues. A gente escreveu justamente com o objetivo de quebrar um mito de que intercessão é coisa de velho ou que é coisa de expulsar demônio. Né? Tipo assim, tem que sofrer. Tem que ficar bravo toda hora. Não, dá para ser intercessor, dá para ser feliz, dá para ver muito mover de Deus, ser alegre, curtir bastante, ser jovem e ser homem também. Então, a gente fez esse livro. É um livro com o meu testemunho, o testemunho dela e mais experiências aí que ajudam a botar a vida de oração em ordem. Então, é bem legal, bem prático. Para quarentena é ótimo. A pessoa já pode baixar gratuito o primeiro capítulo, que é meu testemunho de conversão. O link tá na sua bio?
Tá na bio, é só clicar. Lá na bio tem um link, aí você clica, vai estar escrito meu livro. Aí você clica, já vai direto e já pode fazer a pré-compra, a pré-compra, não sei, pré-venda, Sim, sei sim. lá. Você já compra antecipado, chega em 1º de maio aí na sua casa. Ai, que legal, que show. Não vejo a hora, já quero ler já. É, tá bem Muito legal, legal. tá bem Agora, legal. você nesse envolvimento aí com o Ministério, e eu repito uma frase que o Kriegner falou aqui para a galera que está nos ouvindo: não precisa ser mulher para ser intercessor. Yes, Os é homens isso. também oram. Isso é coisa de macho, não é brincadeira não. Levantando os homens aí para se posicionar nesse ministério tão fantástico. Fala É. para nós aí o que você aconselha a galera, os jovens cristãos, a se posicionarem em oração, tanto pelo nosso país, Uhum. por esse momento. O Léo aí participa do nosso Ministério de Intercessão aí também. Aí, ó. Bora, Léo. Fala para nós um pouquinho, dá uma dica do o que a gente deve focar, já emendando com a sua palavra de final, que a gente tem aí poucos minutos para o final. Boa, Mas... já acabou, voou o negócio. voou muito. Caramba. Foi Bom, muito bom. ó, Muito obrigada, viu? obrigado vocês, que isso. Prazer estar aqui com vocês, muito feliz. Toda vez que a gente está junto é muito bom. Seja quando eu vou para acompanhar alguém que está indo pregar aí com vocês, ou quando a gente teve o tempo juntos também. Então aqui Melhor tá. quando pode jantar junto, né? Melhor ainda. Melhor ainda. Próxima vez a gente tem que marcar agora, tem que fazer dar certo. Com certeza. Eu encontrei o pastor Mirko depois do. Quando é que foi? Depois do Descend, em São Paulo, no shopping. Olha lá, que show. A gente estava na loja assim e esbarrou. Falou, ô pastor, tudo bem? Já vamos Bem avisar legal. aqui a galera que está aqui na live. Daqui a pouco o pastor Mirko vai começar uma live no Instagram dele. Vai ser muito Boa. legal. O pastor Mark Anderson vai falar aí sobre esse momento e vai dar uma palavra para nós. Vai ser fantástico. Então já sai daqui, já emenda na live do pastor. Muito bom, muito bom. Ó, para oração, o que a gente precisa orar agora? Eu diria assim, de pautas, né? De sugestões de pauta. A gente precisa orar para que uma coisa que tem sentido muito é de cobrir os missionários no Brasil. Os missionários são os primeiros a perder apoio no momento de crise e os últimos a reconquistar esse apoio, né? Financeiro, eu estou dizendo. E a gente está vivendo um momento no Brasil que é um momento em que as pessoas, que a gente está vendo uma coisa que assim, inédito, né? Então a gente precisa orar para que o evangelho continue se expandindo. Existem povos que ainda no Brasil que ainda não ouviram falar o evangelho e isso é real, é dado. Então a gente precisa orar por eles. Mas eu tenho orado muito também pelo nosso governo, pelo nosso presidente. Existe sim uma tentativa muito suja por detrás de desmoralização, de desestabilização da nação. As pessoas falam, não, a culpa dele porque ele trocou o ministro da saúde. Pera lá, tem muitos outros esforços aí por detrás querendo desmoralizar aquilo que ele está fazendo. E no final do dia, a gente não quer que o nome seja exaltado dele ou que ele venha a ser reeleito. Reeleição é lá em 2022. O que a gente quer é que essa crise se resolva, que as pessoas que estão passando por fome, eu tive essa semana passada lá na Paraisópolis e outra comunidade aqui em São Paulo também, e é real a situação das pessoas falando, cara, eu tinha comida até ontem, hoje eu já não tenho mais, o que vocês podem me dar? Porque não tem emprego, não tem trabalho, e é bizarro, assim, é uma situação que a gente tem enfrentado, né? Então, eu tenho orado por essa questão política, porque ela não é a causa de todas as coisas, mas se a gente resolver isso, vai melhorar muita coisa também. E uma terceira coisa que eu tenho orado muito é para que a nossa geração venha se levantar mesmo com ousadia. Agora não é hora da gente ficar pensando se, será que sou eu mesmo? Será que Deus me chamou de verdade? Será que eu sou digno? Será que eu não... Cara, enquanto você pensou isso, já foram 3, 4 oportunidades que você perdeu de trazer o reino de Deus e que talvez não vão voltar mais para você, vai ter que ser outra pessoa que vai ter que fazer. Então, isso, sabe, deixa de lado, não estou falando para você ignorar, mas resolve teus problemas, as tuas inseguranças, teus medos, as tuas tentações, seu espinho na carne, resolve o que tem que resolver, confessa o que tem que confessar, sabe, passa pela libertação que tem que passar, mas não fica prolongando isso por muito tempo. A nossa geração não tem mais esse luxo de ficar assim, eu tô sofrendo pelo término do meu namoro. Mas quando é que terminou? 3 anos atrás. Pô, pelo amor de Deus, levanta, faz alguma coisa aí com a tua vida, sabe? Eu me desviei. Há 10 anos atrás o cara tá remoendo aquilo, a dor do pecado de que ele ainda se desviou. Cara, resolve, pede perdão para Deus, recebe o perdão dele, a misericórdia dele, faz igual aquela mulher, sabe? Vá e não peques mais. Resolve sua vida, alinha teus
Tu pega a palavra, esconde a palavra de Deus no teu coração, você não venha pecar mais sobre ele, contra ele, e faz a vontade dele aqui na terra. Eu acho que essa é a urgência que a nossa geração precisa ter, e essa é uma coisa que eu tenho orado também. Amém. Show Boa. demais. Então, nada melhor do que você orar pra gente encerrar. Boa! Tempo. Com certeza, vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Deus, na cidade americana. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Pai, através da vida do Rafa, da Mônica, Senhor Deus, através aqui do Dunamis também. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e o Senhor tem um momento especial para a nossa nação. Obrigado porque todas as pessoas que estão nos assistindo agora e aquelas que vão assistir depois, elas têm um chamado e um propósito que o Senhor escolheu, que o Senhor determinou e que só o Senhor pode fazê-las cumprir. E eu oro agora no nome de Jesus, que o Senhor venha silenciar qualquer voz de dúvida que as fazem questionar se elas são de fato chamadas para esse tempo. Silencia agora, Pai, em nome de Jesus, eu oro, traz essa certeza agora. Se existem pessoas que estão com dúvida aqui, e eu não sei porque eu estou repetindo isso tanto, talvez tenha alguém que precisa ouvir isso, mas que seja firmado agora no propósito pelo qual elas foram chamados. Senhor, nós declaramos a palavra de Efésios que diz que nós somos feitura sua, feitos para as boas obras, Senhor Deus. Nós somos aqueles que o Senhor criou. E nós oramos agora por uma graça especial para que a gente venha cumprir essas boas obras. Em nome de Jesus. Amém. 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 Show demais. Gente, para quem não segue o Krigner ainda, @Krigner tá aí, só clicar Segue lá. Todo dia ele posta alguma coisa para deixar você atualizado e traz a visão da Bíblia sobre as questões. Eu gosto muito de acompanhar tudo que você posta. Legal. Aí eu e o Rafa, a gente se atualiza também, às vezes, através de você. Que Deus continue abençoando vocês. Muito obrigado por esse Amém. tempo. Para nós foi uma honra estar aqui com você, Krigner. Obrigado. Muito obrigado por estar sempre aberto aí. Um beijo para todo mundo. Um abraço dos nossos pastores para a galera aí do Dunamis. Pastor Mirko, pastora Lilian, com certeza estão assistindo aí a gente. Que demais. Um abraço para eles também. E que Deus abençoe vocês aí. A gente ama o ministério de vocês, estamos juntos. Tamo junto. Vamos mudar a nossa nação. Vamos com tudo. Obrigado por vocês terem me chamado aqui. É um prazer estar com vocês. E logo, logo, quando acabar a quarentena, tamo junto em pessoa também. Junto, com certeza. É isso aí. Obrigada, querida. Beleza. Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Obrigadão, Rafa. Tchau. Tá aí, gente. Obrigado para você que participou aqui com a gente. Né? Um bate-papo sobre política e espiritualidade. Talvez você queira mandar esse conteúdo para alguém, para algum outro jovem, né? Porque essa é uma causa da igreja, né? Nós já entendemos isso, não temos dúvida. Nós precisamos nos posicionar e cada dia mais a igreja vai ocupar os espaços da sociedade para que a nossa nação seja conhecida pela luz de Cristo. Amém? Obrigado, gente. Deus abençoe. A gente se encontra agora na live do Pastor Mirko, @BRMirkoLevac. Uma live com o pastor Mac Anderson. A gente se encontra lá. Deus abençoe. Um beijo, galera. Valeu. Tchau, tchau. Vou encerrar agora.